E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Prof. Max do Oficina da História e hoje nós estamos falando direto de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e exatamente no Palácio Imperial, que hoje é a sede do Museu Imperial. O Palácio Imperial era o palácio de verão de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o segundo e último imperador do Brasil e vai governar do golpe da maioridade, 23 de junho de 1840, até o golpe republicano, que vai derrubar a monarquia em 15 de novembro de 1889. A ideia de construir um palácio de verão aqui partiu do pai de Dom Pedro II, portanto, Dom Pedro I. Só que, enfim, como ele abdica do trono em favor do seu filho, vai caber a Dom Pedro II o projeto de criar o Palácio de Verão aqui na cidade de Petrópolis. Esse projeto ele vai se concluir por volta de 1847, e Dom Pedro passava longos períodos aqui nesse palácio. Chegava a ficar em épocas de 5 a 6 meses, e todo o gabinete do imperador vinha aqui então para a cidade de Petrópolis, na serra do estado do Rio de Janeiro. Dom Pedro II era um erudito, um amante das artes e das ciências. Seus interesses eram os mais variados. Ele curtia geografia, botânica, filosofia, biologia, geografia, a astronomia, a química, a física. Ele foi um dos primeiros astrônomos do Brasil, foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele foi o cara que trouxe as primeiras máquinas fotográficas para cá, que na época chamavam-se daguerreótipos, né, que eram caixas assim bem diferentes das câmeras que a gente conhece hoje. Dom Pedro II, ele era um amante da educação. E nas suas próprias palavras, se não fosse o imperador, eu gostaria de ser um professor. Ele era um cara muito preocupado com a educação e ele mesmo acabou sendo o exemplo dessa preocupação com a educação. Dom Pedro, ao fim da sua vida, falava e escrevia fluentemente 13 idiomas. Gente, 13 idiomas. Do grego ao latim, do alemão ao tupi. Ele falava, inclusive, a língua dos nativos aqui do território brasileiro. Dom Pedro mantinha relação com as mentes mais brilhantes da sua época. Ele próprio era considerado uma grande mente do seu período. Ele mantinha um contato permanente com nomes como Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Inclusive, o Dom Pedro II vai trazer uma linha própria para ele aqui, que é presente de Alexander Graham Bell, Louis Pasteur, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Charles Darwin. Inclusive, tem uma frase famosa de Charles Darwin: o imperador fez tanto pela ciência que até mesmo o homem mais sábio é obrigado a demonstrar o mais completo respeito a ele. Dom Pedro II recebeu as mais altas honrarias e distinções aos cientistas lá do seu período. Ele recebeu o prêmio da Academia de Ciências da Rússia e da Academia de Ciência Francesa. Nessa última, somente duas outras pessoas antes de Dom Pedro receberam tal distinção: Pedro o Grande da Rússia e Napoleão Bonaparte. Para a gente falar da política do segundo reinado, nada melhor que a gente estar aqui no Palácio Imperial. Aqui era o Palácio de Verão de Dom Pedro II. Mais ou menos por volta de setembro de cada ano, Dom Pedro transferia a sede do seu gabinete e ficava aqui por todo o verão, mais ou menos até março. Nessa ocasião, todo o seu gabinete se transferia para esse palácio. E a cidade de Petrópolis, então, ficava aguardando ansiosamente. Dom Pedro passou praticamente 40 verões aqui no Palácio Imperial. Quando a gente lembra de política do segundo reinado, nós temos que puxar da nossa cabeça 3 pontos que são imprescindíveis. Primeiro é o parlamentarismo às avessas, as eleições do cacete e, por fim, a política das conciliações. Parlamentarismo às avessas porque ele seguia o modelo parlamentar que existia na Inglaterra. A diferença, e por isso o nome às avessas, é que no caso brasileiro, Dom Pedro II nomeava pessoalmente o chefe do gabinete de ministros, que seria mais ou menos o equivalente ao primeiro-ministro se a gente comparar com o caso inglês. Logo no começo do segundo reinado, o Dom Pedro vai nomear um ministro conservador e vai ter um parlamento conservador também. Os liberais que vão estar excluídos dessa parte do governo, eles vão através da porrada tentar conseguir no berro, tentar conseguir à força algumas cadeiras na Assembleia Brasileira. Por isso que é chamada de eleições do cacete. Dom Pedro II, então, um diplomata, para tentar resolver essa situação, o Dom Pedro II vai criar a chamada política das conciliações, onde ele vai alternando um membro do Partido Conservador do gabinete e um membro do Partido Liberal na eleição seguinte. A cidade de Petrópolis se confunde com a história do segundo reinado e também com a história da diplomacia brasileira.
Um ponto importante para a gente lembrar do segundo reinado de Dom Pedro II e da diplomacia brasileira é a política externa, também chamado de imperialismo brasileiro. Nós temos que lembrar de alguns pontos quando a gente falar sobre a política externa brasileira. Primeiro, uma questão diplomática com a Inglaterra, a chamada Questão Christie, no ano de 1863. E um outro ponto que marca a política externa de Dom Pedro II e, consequentemente, do segundo reinado, são as Guerras do Prata. E são 3 conflitos que a gente vai ter que lembrar: a Guerra Uribe-Roças, a Guerra contra a Aguirre e, por fim, a violentíssima Guerra do Paraguai. O Brasil vai sair vitorioso nesses 3 conflitos, as chamadas Guerras do Prata. E assim, a supremacia brasileira, o imperialismo brasileiro na América Latina fica consolidado, então, no governo de Dom Pedro II e, consequentemente, no segundo reinado. A vitória brasileira na Guerra do Paraguai faz acender nos nossos militares um sentimento de pertencimento à nação. E eles passam a exigir uma maior participação política no Brasil. E é justamente assim que vai começar a chamada questão militar, onde os militares exigem maior participação política e vão ser os grandes protagonistas do movimento que vai acabar com o segundo reinado e dar início ao nosso período republicano. Aqui atrás está o Palácio Rio Negro. Era a residência do antigo Barão de Rio Negro. Ele é um símbolo da diplomacia da República Brasileira. A partir do golpe republicano, que vai por fim ao segundo reinado, a gente vai iniciar o período republicano em 15 de novembro de 1889. O Palácio Rio Negro, então, ele vai ser a residência de verão dos presidentes da República. E até mais ou menos a década de 60, era aqui que acontecia toda a diplomacia brasileira. Por que até a década de 60? Porque com a fundação de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek, toda essa parte diplomática ela é transferida para Brasília, então a nossa atual capital. Mas ainda assim, mesmo durante o governo de JK e os sucessores desse presidente, aqui acabou sendo um símbolo da diplomacia brasileira. E todos os presidentes da nossa história foram ficando até aqui. A economia do segundo reinado tem 2 traços que são fundamentais. Primeiro é o nosso ciclo do café. O ciclo do café começa no Vale do Paraíba e depois vai para o Oeste Paulista. Tanto que a gente vai ter os barões do café e mais tarde na República a política do café com leite, onde são essas elites cafeicultoras que vão acabar dominando e controlando a política e a economia do Brasil. E o segundo ponto marcante é o nosso primeiro surto industrial. O café ele vai ser a pauta principal das exportações brasileiras até mais ou menos os anos 30, quando nós vamos ter então a crise de 29 e uma decadência total da nossa produção. O ponto que a gente tem que lembrar aqui é que há uma grande mudança de hábito nos Estados Unidos e na Europa. Então é uma demanda de café. E o Brasil então ele vai levantar a mãozinha, vai acenar e vai começar a produzir em larga escala para atender a demanda do mercado internacional. O segundo ponto para a gente lembrar é o nosso primeiro surto industrial. O primeiro surto industrial é surto porque vem e que vai. E o responsável por isso é Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. E aqui é a casa do Barão de Mauá em Petrópolis. Barão de Mauá ele é responsável por um grande processo de industrialização do Brasil. É ele que vai construir as primeiras estradas de ferro, ele que vai trazer a primeira locomotiva, ele vai construir siderúrgicas, vai construir estaleiros, ele que vai financiar o cabo telegráfico, ligando então o Brasil à Europa, e ele vai ser um visionário para a sua época. Mas essa medida modernizante, esse pensamento visionário do Barão de Mauá acabava indo contra os interesses econômicos da elite latifundiária. E com isso, aos pouquinhos, ele vai sendo um pouco apagado da nossa história e o surto industrial acaba. A gente só vai ter um segundo surto industrial com a Primeira Guerra Mundial e um terceiro lá na Era Vargas. Aqui em Petrópolis, hoje eu estou na casa da Princesa Isabel. É, a Princesa Isabel, aquela que assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. E aqui a gente tem que olhar para aquela escadaria lá, porque foi ali que foi tirada o último retrato de Dom Pedro II em terras brasileiras. Pouco tempo antes do golpe republicano, onde Dom Pedro II parte para o exílio, primeiro em Portugal e mais tarde na França. É altamente impensável nos dias de hoje a gente pensar em escravidão. Mas essa realidade era bem diferente quando então do segundo reinado.
A campanha abolicionista e o movimento abolicionista ganhavam força naquele período. E uma das grandes protagonistas é a princesa Isabel. E essa aqui é a casa dela, como a gente viu anteriormente. Um ponto para a gente lembrar é que a elite latifundiária brasileira era altamente contra a abolição da escravidão, porque o modelo econômico daquela época era sustentado pelo braço de trabalho do escravo. Então eles vão ser contra esse movimento porque eles achavam que o governo deveria indenizar eles justamente pela compra dos escravos. Como não houve essa indenização por parte do Segundo Reinado, essa elite latifundiária passa a apoiar a causa republicana, que era um meio então deles derrubar a monarquia e chegar ao poder, e que infelizmente vai acontecer. E a Primeira República é marcada pelo poder das oligarquias. Essa elite latifundiária, ela vai mandar na política e consequentemente na economia e na sociedade. Mas por fim, a escravidão vai acabar no Brasil em 13 de maio de 1888. O fim do Segundo Reinado é marcado por uma série de transformações de ordem política, social, econômica e também religiosa. São as chamadas questões. Quando a gente lembra do fim do Segundo Reinado, nós temos que lembrar das questões que levam ao fim do Segundo Império e, consequentemente, do Império Brasileiro. Primeiro é a questão militar, como a gente viu anteriormente, ligada à Guerra do Paraguai, onde os militares vão exigir uma maior liberdade e participação política no Brasil. Depois, a gente tem a questão abolicionista. Como a gente também viu, os cafeicultores, os latifundiários brasileiros, eles não eram muito a favor dessa escravidão sem uma indenização pela perda de escravos. Então eles passam a apoiar a causa republicana. Tem um outro ponto para lembrar, que é a chamada questão religiosa, porque o Brasil, desde a Constituição de 1824, vivia a política do padroado régio, e tudo deveria ter o beneplácito do rei. E vai ter uma ordem lá que proíbe os templos religiosos católicos de realizar cerimônias maçônicas. Só que Dom Pedro II era maçom, e com isso vai haver um atrito com a igreja, e a igreja passa então a apoiar também a causa republicana. O somatório de todos esses fatores vai acabar por criar uma conjuntura favorável ao golpe republicano. Esse golpe republicano, também chamado de movimento republicano, ele começa a tomar força no Brasil a partir de 1870, 1875, com o movimento republicano brasileiro, também chamado de movimento positivista brasileiro. O golpe é deflagrado em 15 de novembro de 1889, sob a liderança do então Marechal Deodoro da Fonseca, pondo fim ao período imperial brasileiro e iniciando a República. Lembra que esse momento é a chamada República Velha, ou Primeira República, que vai ser dividida historicamente em duas fases. Primeiro, a República da Espada, porque os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, são militares. E a partir de 1894, com a eleição de Prudente Moraes, a gente começa a chamada República Oligárquica. Oligárquica quer dizer governo de poucos, porque o poder vai estar concentrado na mão dessa elite latifundiária, que mais tarde a gente vai chamar de política do café com leite. Aqui na igreja de São Pedro de Alcântara, a Catedral de Petrópolis, é onde descansam os restos mortais de Dom Pedro II, da sua esposa Teresa Cristina, da sua filha a Princesa Isabel e do seu genro, o Conde D. Dom Pedro ele não morre no Brasil, Dom Pedro ele morre no exílio na França, em 5 de dezembro de 1891. O seu sonho era ser enterrado em terras brasileiras, e como isso não foi realizado, junto com ele foi uma almofada contendo um punhado de terra de cada província da sua amada terra brasileira. Os seus restos mortais vieram para o Brasil no ano de 1921, a tempo então da comemoração do centenário da independência em 1922, e assim seus restos mortais repousam aqui na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, junto à sua família e junto à terra brasileira que ele tanto amava.